O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós iniciamos um novo dia na presença de Deus, clamando a bênção dele sobre a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor que esteja ao nosso lado nesse dia de 24 horas. O nosso coração se enche de alegria porque nos dá a oportunidade de vermos o brilho do sol de mais um dia. Diante dos desafios que iremos enfrentar nesse dia, não podemos sair da nossa casa sem que primeiramente nos apresentemos diante de Deus e clamemos pela bênção dele sobre a nossa vida. Por isso, deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 1, onde o salmista Davi diz o seguinte: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na sua companhia dos justos, na Assembleia. Salmo 111, o verso 1. E pedimos a Deus que nós tenhamos sempre a oportunidade de render louvores ao seu santo nome. E é pela manhã, nas primeiras horas, que nos levantamos para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã estudaremos o capítulo 13 do livro de 1 Reis, nesse momento o versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Como seria fantástico se todos nós, ao termos a palavra de Deus em nossas mãos, nós obedecêssemos a Bíblia em tudo que ela nos ensina. A nossa vida seria restritamente muito mais feliz. Aqueles que de fato viveriam num caminho tortuoso, tendo a palavra de Deus nas mãos, poderiam se alimentar dela e produzir frutos para a vida eterna. A palavra de Deus aberta é Deus falando conosco. A palavra de Deus é vida para todo aquele que está envolvido nesse mundo. A palavra de Deus é fonte de sabedoria para todas as áreas da vida de um ser humano. Se alguém precisa de orientação na área financeira, nós encontramos na palavra de Deus. Se alguém está tendo alguma dificuldade nos seus relacionamentos, nós encontramos orientações na palavra de Deus. Se alguém está tendo algum problema na área da saúde, na palavra de Deus também nós encontramos orientação com respeito à saúde. Na verdade, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos permitir que ela conduza a nossa vida por inteiro. No capítulo que nós iremos estudar nessa manhã, que é o capítulo 13, nós encontramos uma história do homem de Deus, mas uma história intrigante. A maneira pela qual Deus queria que o seu povo aprendesse como Deus é justo, como Deus é íntegro, e esperava que a nação de Israel tomasse aquele modelo e seguisse restritamente a vontade do Senhor para a sua vida. Um homem de Deus é enviado a orientar Jeroboão quando ele estava a queimar incensos em altares profanos. E foi diante de Jeroboão que esse homem de Deus expõe para Jeroboão os juízos de Deus que estariam para cair sobre o seu reino e sobre a sua vida. No versículo 1 nós encontramos o título dado para essa pessoa como sendo um homem de Deus. Na verdade, em todas as épocas, Deus sempre teve homens e mulheres que foram instrumento nas mãos do Senhor para dar uma mensagem na sua época. E aqui nós encontramos um homem que estava à disposição de Deus para ser o seu porta-voz para Jeroboão. O que mais importa para Deus para chamar uma pessoa e ser um porta-voz do Senhor é ser um porta-voz obediente à sua voz. A profecia que nós encontramos no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã se cumpriu no reinado do rei Josias. Foi ele mesmo que ofereceu sobre o altar os corpos dos sacerdotes profanos e contaminou o próprio altar, impossibilitando para que ele pudesse dar continuidade no oferecimento de sacrifícios. Foi o próprio homem de Deus que advertiu Jeroboão a respeito dos juízos de Deus que cairiam sobre o seu reino e nos reinos futuros, se eles não obedecessem ao Senhor. O homem de Deus advertiu Jeroboão dizendo que o altar seria transformado em cinza e seria rachado e destruído se as suas palavras não fossem verdadeiras. Mas naquele momento Jeroboão, não acreditando nas palavras do homem de Deus, pede para que lhe prendam. E é nesse momento, quando ele estende a mão em direção ao altar, a sua mão se torna ressequida e dura e firme e ele não consegue mover. E é nesse instante que ele clama ao homem de Deus para que possa clamar diante do Senhor para que a sua mão pudesse voltar no estado normal. O rei Jeroboão não tinha ido longe demais.
se ele tivesse reconhecido o seu pecado, se ele tivesse ouvido a advertência de vida, se ele tivesse ouvido o homem de Deus, Deus lhe perdoaria. Deus cancelaria os juízos que viria sobre ele e sobre os reinos futuros. Mas, na verdade, o que Deus esperava era que o rei Jeroboão se arrependesse, confessasse as suas falhas, mudasse de vida e levasse a nação de Israel a buscar o verdadeiro Deus. Se ele tivesse feito isso, a graça e a misericórdia de Deus passaria a assumir o controle da sua vida e do seu reino também. Isso fica muito evidente para nós, porque no momento que Jeroboão pede para que o homem de Deus clame ao Senhor, interceda por ele, para que a sua mão pudesse voltar ao seu estado normal, porque ela estava ressequida e ele não conseguia movimentar, o homem de Deus ora ao Senhor, intercede por Jeroboão e Deus ouve a sua oração e Jeroboão volta para casa no seu estado perfeito de saúde. Ao Jeroboão reconhecer que tinha sido agraciado pelo Senhor, ele se volta para o homem de Deus e lhe oferece hospitalidade. Mas o homem de Deus sabia que ele não poderia se voltar para a casa de Jeroboão, porque recebendo a hospitalidade de Jeroboão, ele estaria sendo conivente com a religião de Jeroboão. E Deus tinha sido muito claro para com o homem de Deus, ele não deveria aceitar a hospitalidade de ninguém. Ele não deveria tomar nenhum tipo de alimento, deveria voltar para sua casa da mesma forma que ele tinha chegado ali. Obedecer às ordens do Senhor era a sua maior responsabilidade, era o seu dever. Negligenciar as ordens do Senhor era colocar a sua vida em risco. Ser um homem de Deus é ser um instrumento nas mãos do Senhor. É ser um vaso para ser usado pelo Senhor, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Um profeta, um homem de Deus, deveria ter plena consciência que ele deveria se colocar nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor conduzisse a sua vida por completo. A vida de um homem de Deus, a vida de um profeta era um sermão vivo, era uma carta aberta. As pessoas, ao olharem para o homem de Deus, eles deveriam saber como é que Deus queria que o povo pudesse viver uma vida em obediência. Se o homem de Deus negligenciasse as ordens do Senhor, ele estaria colocando a sua própria vida em risco. Ao deixar de lado as orientações de Deus, a vida desse homem de Deus não representava a fidelidade do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. Eis a razão pela qual Deus fala que ele não voltaria para sua casa. Embora esse homem de Deus tenha sido fiel a Deus em parte, porque ele não aceitou a hospitalidade de Jeroboão, mas ao voltar para sua casa, sedento, cansado, faminto, um outro homem de Deus, mais velho e mais experiente do que ele, que morava em Betel, ciente de que ele tinha estado ali, trazendo algumas orientações para Jeroboão, ele vai em busca deste homem de Deus e o convence a ir à sua casa, se alimentar, descansar, para que ele pudesse logo depois, em seguida, tomar o caminho de volta e seguir para sua casa. Mas, na verdade, não era essa a orientação do Senhor. A ordem de Deus é que ele não deveria se alimentar, tomar água, não ir na casa de ninguém. Mas ele acreditava que pelo fato de ser um homem de Deus, ele poderia se beneficiar dessa hospedagem. Mas ao voltar para sua casa, o juízo de Deus cai sobre a sua vida. É um leão que vai no seu encontro e tira a sua vida, e o seu corpo é deixado à beira do caminho. Como consequência da sua desobediência, ele não seria sepultado no sepulcro dos seus familiares, ele seria deixado à beira do caminho para ser devorado pelas feras. Quero fazer um parêntese nessa manhã, falar para você e falar para mim. A vida de um homem de Deus é uma carta aberta. Deus estava dando um recado, ensinando à nação de Israel o que Deus de fato esperava, como o seu povo deveria viver. Deus queria obediência restrita. Deus não queria um coração dividido. Deus não queria que o povo seguisse a metade da sua verdade, mas Deus esperava que a nação de Israel fosse obediente a Deus em toda a mensagem que ele tinha deixado para o seu povo. Obedecer a Deus 80% ou 90% não seria o suficiente. Deus queria uma obediência por completo. Se porventura alguém em algum momento se envolvesse em algum pecado, confessasse o seu pecado, abandonasse, mas deveria se voltar para Deus com o coração aberto, disposto a viver uma vida de fidelidade. Deus abençoaria, Deus salvaria, Deus jamais se afastaria do meio do seu povo,
mas se ele mantivesse o compromisso de viver uma vida em fidelidade para com a sua aliança. O profeta velho que morava em Betel foi ao campo e encontrou o corpo do homem de Deus, levou para sua casa, sepultou no seu sepulcro. Ele mesmo falou para os seus filhos que quando morresse, ele queria que o seu corpo também fosse depositado ao lado do corpo do homem de Deus. Os ossos de ambos os profetas foram encontrados pelo rei Josias quando ele profanou o altar lá em Betel, quando ele ofereceu em cima do altar sacrifício de corpos humanos. Mas os ossos dos dois profetas, dos homens de Deus, não foram tocados. Jeroboão cada vez mais endurecia o seu coração. O seu coração se parecia com o coração de Faraó. Não é que Deus não quisesse salvar Jeroboão, mas é que Jeroboão endurecia o seu coração à voz de Deus. Ele queria seguir o seu próprio destino. O Espírito Santo estava ao seu lado, à sua disposição, para que pudesse lhe orientar, lhe induzir a seguir pelo caminho correto. Mas Jeroboão não dava ouvido à voz de Deus. O seu coração estava calejado, trancado. E quando um ser humano se comporta dessa forma diante da vontade de Deus, diante do Espírito Santo, a tendência natural é cometer o pecado contra o Espírito Santo. Não é que Deus não queira salvar, mas a pessoa fez as suas próprias escolhas e não quer se deixar ser salvo pelo Senhor. Numa situação como essa, Deus não pode fazer nada, porque o Deus que nós servimos, Ele nos dá o direito de escolha, Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas escolhas que tomamos a cada dia. Por isso que a cada manhã eu convido a você, ouvindo, praticando a palavra do Senhor, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Não podemos apenas ser ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar muito atentos com respeito à mensagem que nós estamos ouvindo. Ao olharmos para o capítulo 13 do livro de 1 Reis, nós podemos ver que um homem de Deus foi enganado por um outro homem de Deus dizendo que tinha uma nova mensagem, uma mensagem especial para ele. E ao ele aceitar essa mensagem, foi diante dessa mensagem que ele recebeu o juízo de Deus. Ele deveria ter se mantido na mensagem que tinha recebido da boca do Senhor, não entrar em casa alguma, não comer em lugar algum. Se ele tivesse se mantido dessa forma, ele não teria perdido a sua vida. Toda a mensagem que nós ouvirmos nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos avaliar a altura da palavra de Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todo cristão. Não se deixe ser enganado por qualquer vento de doutrina que possa ecoar nos seus ouvidos, mas se alimente da palavra de Deus. Avalie o que Deus de fato nos revela na sua palavra. Consulte a Deus através de oração. Seja humilde diante do Senhor. Suplique pela sabedoria do céu e tenha certeza que Deus sempre estará disposto a nos auxiliar para que nós possamos seguir pelo caminho seguro. As mesmas consequências que aquele homem de Deus sofreu ao receber os juízos do Senhor, aqueles que pregam o evangelho enganoso receberão as mesmas consequências. É claro que não irá acontecer hoje, mas um dia, quando nos depararemos diante do nosso grande Salvador, o nosso juiz, ele irá trazer a sentença de morte para todos aqueles que enganaram, que se tornaram charlatões, que mentiram falando que eram um homem de Deus, mas na verdade não eram. Falavam que ensinavam a palavra de Deus, mas eram palavras humanas. Por isso que nessa manhã eu convido você, nos apeguemos à palavra do Senhor. Quanto mais nos aproximamos dos capítulos finais da história do planeta Terra, Satanás tem trabalhado muito mais. Ele tem tentado enganar muitas pessoas. Se possível, ele tentará enganar os próprios eleitos do Senhor. Por isso que nós temos a cada dia nos apegarmos nas mãos do Eterno, nos segurarmos nas suas promessas, para que nós possamos receber a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser conduzidos pelo Senhor, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.